Oizinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Yasmin Vitória, eu tenho 19 anos. Eu curso psicologia na Uninasal e hoje eu vim trazer um vídeo novo pra vocês depois de muito tempo. Inclusive, me desculpem por eu estar sumida no canal. Esse primeiro ano de faculdade foi um ano de adaptações, então foi meio complicado colocar em equilíbrio os meus hobbies e as coisas da faculdade. Eu prometo que agora eu tô mais adaptada e agora vai dar tudo certo e vou colocar tudo em equilíbrio. O vídeo de hoje eu vim trazer uma análise do meu primeiro período. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, atualmente eu tô no terceiro período, mas eu ainda tô no começo, então tá tudo fresquinho na minha cabeça. Vamos lá, eu queria começar primeiro falando sobre as matérias que eu tive. No primeiro período eu tive 6 matérias. Eu quero falar um pouco sobre elas, sobre o que eu gostei e o que eu não gostei. Primeiro, bioestatística. Começamos com bioestatística. Então, pra quem disse que não tinha matemática na psicologia, eita! Mas é bem tranquilo, é uma estatística bem inicial, o professor foi maravilhoso, a gente começou aos pouquinhos, então foi bem tranquilo, teve muito exercício, porque estatística é muita prática, mas foi bem tranquilo, eu consegui passar, hein? Se eu tô aqui é porque eu consegui passar, então se eu conseguir, você também consegue. Ciência e profissão, a gente também teve uma matéria introdutória. A gente aprendeu muito sobre como a psicologia começou, como é a psicologia no mercado de trabalho, sobre todas as possibilidades que a gente tem para o mercado de trabalho. A gente não tem só a clínica, a gente tem várias possibilidades, a gente pode trabalhar na área jurídica. Eu falo a gente porque eu já tô me incluindo. Tem um mercado de trabalho muito amplo, né? Então essa matéria foi ótima, com a professora que eu amo muito, foi maravilhoso, eu gostei muito, aprendi muito. Apesar do primeiro período a gente tá começando ali devagarinho, mas foi tudo tranquilo. A próxima matéria que a gente teve foi comunicação e expressão. Essa matéria a gente teve numa área da faculdade que é o ambiente virtual, né? Que a gente tem ela virtualmente, ou seja, a gente estuda ela sozinhos. Então foi uma matéria bem complicada, eu não tava sabendo meio que equilibrar as coisas, e tinha as aulas, e tinha essa aula no ambiente virtual que eu tinha que ser mais independente. Então foi uma matéria assim que ela aconteceu. Não curti muito, mas ela aconteceu. A próxima matéria foi desenvolvimento pessoal e trabalhidade. Eu amo que os nomes das minhas matérias, elas são bem autoexplicativas, né? Elas, tipo... mas enfim, foi uma matéria ótima também. A gente aprendeu muita coisa. Eu me conheci muito com essa matéria. Então, o professor também foi maravilhoso. Ele guiou muito bem essa matéria. Ele era engraçado, então era uma aula bem descontraída. Era na sexta, então... Foi ótimo, foi uma matéria muito boa. Eu gostei. A gente também teve saúde coletiva. A gente aprendeu... Eu tô falando que a gente aprendeu muita coisa, porque realmente o primeiro período a gente tá ali empolgado. O meu primeiro período foi durante a pandemia, então, né? Mas, enfim. Saúde coletiva foi uma matéria de início, mais ou menos, assim, pra mim. Eu tive um confronto, assim... Como é que eu posso explicar? Essa história é engraçada. A gente teve a gente foi exposto ali a alguns casos de doenças psíquicas. Então, a gente
entrou meio que de cena com algumas histórias, então meio que de cara, assim, foi bem complicado. Hoje em dia eu tô mais acostumada, já tô no meu ambiente, mas assim, de cara foi um pouco assustador. Meio que, nossa, essa pessoa tá passando por isso, meu Deus do céu, sabe? Tipo, muito difícil, sabe? Tipo, mas passei bem, tô bem. A gente aprendeu muita coisa sobre como o SUS, inclusive, apoiem o SUS, pelo amor de Deus. A gente viu como o SUS surgiu, como o nosso conceito de saúde, ele veio lá do exterior e veio pra cá, e como foi implantado aqui. Então foi tudo muito inicial, o professor foi maravilhoso, a gente aprendeu muita coisa. Reforma psiquiátrica no Brasil, todas essas coisas. Então foi uma matéria muito, muito vasta, muito, nossa, muito carregada, sabe? Foi maravilhosa essa matéria, aprendi muito com ela. E a última matéria que a gente teve foi Teoria e Sistemas. Eu achei ela um pouco parecida com aquela que eu falei no início, que foi Ciência e Profissão. Elas duas se complementavam. Foi bem uma matéria bem introdutória, mas eu adorei, porque ela tem uma pegada meio história, assim, sabe? Ela trouxe a história da psicologia, como a psicologia nasceu com os gregos e como ela veio lá da antiguidade e a gente tá com ela até hoje, como ela desenvolveu, como começaram os estudos da mente, enfim. É muito, muito maravilhoso. Eu adorei. A professora também, ó, maravilhosa. Foi tudo muito, assim, muito cheio de amor, né? Quando você é caloura, você tá ali, ó, no calor do momento, você tá... Então, foi ótimo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas provas. Eu iniciei o meu curso de psicologia no começo de 2021. 21.1. Então, eu comecei o meu curso de psicologia na pandemia. Não tive aulas presenciais no meu primeiro período. Foi tudo online, minhas aulas, minhas provas, inclusive. Foi dividido... Na minha faculdade é dividido em AV1 e AV2. A gente tem essa primeira parte... É tipo bimestre, sabe? Tipo, essa primeira parte e essa segunda parte mais pro final. Então, foi tranquilo, as provas foram super tranquilas, meus professores maravilhosos, fizeram provas ótimas. Geralmente as nossas provas são todas de marcar. Alguns professores fazem perguntas, questões abertas pra gente falar, questões discursivas, né? Mas nesse primeiro momento foram ótimas. Assim, uma das provas que eu mais tive dificuldade, mais ou menos, foi bioestatística, que a gata tem problema com matemática. Mas eu consegui passar, foi tudo tranquilo, eu tive colegas maravilhosos na minha turma, a turma era pequena, eu comecei o meu primeiro período na turma da tarde. Eu comecei com uma turma super sobre pequena. Como foi ser caloura nessa tal dessa pandemia. Gente, não foi fácil, não. Ser calouro, você já entra ali nesse ambiente de cara, nesse ambiente acadêmico, e você fica, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu larguei... Gente, eu confesso que eu larguei muito hobby pra me esforçar na faculdade. Só que não cometam esse mesmo erro que eu. Saibam equilibrar as coisas, saibam os horários que você tem que... Não, tudo bem, até aqui eu tô estudando, até aqui eu tenho esse comprometimento, mas a partir daqui eu preciso ver vídeo no YouTube, eu preciso jogar, eu preciso fazer alguma coisa pro meu entretenimento, porque... Gente, não abandonem os hobbies de vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque
vocês vão ficar surtadinhos da cabeça se vocês só focarem nos estudos. A gente tem que ter tempo pra tudo. Tem que ter tempo pra estudar, tem que ter tempo pra jogar, pra ver um vídeo, ver um filme. Então saibam equilibrar o tempo de vocês, que é isso que eu aprendi a fazer depois de, ralar. Mas tudo bem, a gente aprende a fazer as coisas, né? Eu tive muito medo nesse período inicial, medos normais, né? Acho que todo universitário acaba tendo esses medos de, meu Deus do céu, será? Mas deu tudo certo. Eu tive colegas dos meus lados. Eu tive colegas do meu lado, meu namorado, minha mãe, meu irmão me apoiaram bastante. Todo mundo sempre do meu lado. Então, tive uma rede de apoio e tô aqui feliz. Então, os materiais que eu usei no primeiro período. Gente, eu comecei o primeiro período com aquela visão do ensino médio, de fazer resumo. Não, eu pensei assim, meu Deus do céu, vou fazer resumo pra tudo e vai ser essa a minha vida. Trago um spoiler pra vocês. Não foi essa a minha vida. Não deu certo, não caiu o resumo pra mim, não deu certo. No meu primeiro período eu comecei usando caderno, fazendo resumo de toda a aula, eu fazia um resumo, só que eu comecei a perder muito tempo e não render pra nada, porque resumo é pra você fazer e você pegar depois. Se você não pega o resumo depois, pra que você tá fazendo resumo? Então, eu tive que aprender como eu aprendo, né? Então, no meio do primeiro período, eu já larguei caderno. E comecei a assistir a aula e ler os textos. Que toda aula a gente tem texto. Gente, pelo amor de Deus, a gente lê bastante, tá bom? A gente lê bastante, mas pra tudo tem um aprendizado. Eu gosto muito de psicologia, mas eu não gosto de ler. Você aprende. É tudo questão de paciência, de calma, sabe? Você vai, relaxa. Não tem que se assustar. Eu não tô aqui pra assustar ninguém. É uma faculdade ótima. Psicologia. Eu amo. Então, eu comecei a usar o notebook pra fazer meus trabalhos e pra ver aula. Eu vi a aula pelo meu notebook, que foi de grande ajuda, enfim. E outra coisa que eu usava era o meu celular. Nesse primeiro período eu lia todos os meus textos pelo celular. Eu tentei imprimir texto para ler os textos no papel e anotar, fazer anotações de leitura ativa, mas eu comecei a ver que se eu continuasse a imprimir os textos das minhas aulas, a mãe natureza ia me cobrar depois. Gente, não é um problema você imprimir não, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas é a minha cabeça, é a minha opinião aqui. Então eu comecei a, muito papel, muito dinheiro. E aí eu desisti disso e comecei a ler tudo digital. Ler tudo digital, né? A gata com um problema de vista. Mas deu tudo certo, né? Esse primeiro período foi isso, gente. Não teve muito segredo, não. Foi só em casa, só assistindo às aulas, lendo texto, esse processo de adaptação, né? Eu demorei muito pra gravar esse vídeo, um vídeo que nem vai ser tão longo, pelo visto, mas é só pra me contar um pouquinho pra vocês saberem um pouquinho, se vocês se interessam. E eu vou ficar gravando todo semestre, todo período, que eu passar pelo período, eu vou gravar um vídeo sobre essa parte de analisar. Nesse meu primeiro período não teve muita coisa, então não tem muito o que contar, mas mesmo assim eu não ia deixar de trazer, porque eu tava doida pra trazer, tava com saudade de gravar vídeo, então... Isso, gente. Não tem muita coisa, não. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe suas dúvidas nos comentários, eu leio tudo, respondo.
Deixa um likezinho se você gostar. Se você não gostar, também pode deixar o dislike. Deixe sua crítica aqui embaixo. Adoro críticas construtivas. Tô aqui pra aprender. E é isso, gente. Um beijo e até mais.